Você viu a grande importância de você criar a mesa redonda do eu? A grande importância de você ser livre, a grande importância de você ser líder de si mesmo e proteger o seu território emocional? Você teria essa capacidade que Jesus Cristo teve como pessoa? Você teria essa mesma capacidade ou não? Quantas pessoas hoje, por exemplo, não são frustradas? Muitas pessoas. Pessoas hoje são frustradas, muitas pessoas hoje têm fracasso porque ela não se prepara, não se posiciona da forma certa. Você tem que se posicionar da forma certa. Você tem que criar essa entrevista consigo mesmo para que você possa fazer o melhor possível. É incrível como Jesus Cristo, ele nos surpreende e como ele também surpreendeu a muitos naquela época. Outra situação que eu passei foi uma situação de vergonha, uma situação de constrangimento que eu passei. Foi no ano de 2019. Eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, só que a minha encarregada, a minha líder, eu tinha uma boa amizade com ela, sabe? E ela entrou de férias. Aí eu pensei, quando ela voltar de férias, eu vou lá, vou cumprimentar ela, abraçar, dar um beijo no rosto. Beleza. Chegou o dia que ela retornou de férias. Eu fui lá, me dirigi, ela estava sentada na mesa do Televendas. Eu cheguei lá, abracei, dei um beijo no rosto dela, aquela alegria toda. Só que eu fiquei nervoso. Por quê? Porque ela é uma morena muito bonita, uma mulher muito bonita. E eu fiquei nervoso por causa da beleza dela, é isso mesmo. Eu ficava nervoso. Hoje eu até superei um pouco, mas eu fico nervoso. Se uma mulher é bonita, tudo bem. Não, tudo bem nada. Se uma mulher é bonita, eu fico nervoso para me conversar com ela. Eu fico nervoso, eu começo a gaguejar. Se a mulher é feinha, tudo bem. Então dá pra gente superar. Mas se for uma mulher bonita, eu tenho essa dificuldade. Então eu fiquei nervoso quando eu vi a presença dela. E ela foi me fazer uma pergunta, ela me perguntou como foi o setor que outro encarregado ficou cuidando lá na ausência dela, como foi a administração nas mãos desse outro encarregado. Quando ela fez essa pergunta, eu fiquei nervoso, eu comecei a gaguejar, eu me perdi todo nas palavras. Eu fiquei com tanta vergonha que eu tive que baixar a cabeça e sair de cena sem responder nada. Eu me perdi todo ali. Para mim foi uma vergonha muito grande que eu passei naquele momento. Aí que foi que eu fiz? Beleza, graças a Deus que o setor que eu trabalhava no hortifruti, o setor do hortifruti estava bem abastecido. Rapaz, quer saber, eu vou cair fora daqui. Então eu saí desse setor meu e eu fui me esconder em outro setor, bem distante, um pouco distante de lá. Eu fui me esconder, aí passou um bom tempo e ela sentiu a minha falta. Ela pediu um rapaz para ir me procurar no banheiro, eu não estava. Aí ela foi lá na sala das câmeras, onde ficam as câmeras, né, que observa tudo lá. Beleza. Aí a mulher falou, olha, ele tá escondido em um setor tal. Aí ela foi atrás de mim, me achou, realmente eu estava lá. Mas a minha vontade era de sumir e nunca mais aparecer naquele lugar. A vergonha que eu fiquei foi imensa, imensa mesmo. Então, aí beleza, a gente voltou normal, voltei lá pro setor. Só que claro, aquela situação que aconteceu ficou marcado na minha vida. Eu tinha muito medo de, quando ela estava sentada no Televendas, eu tinha medo de me aproximar e de acontecer o mesmo que aconteceu quando ela voltou de férias. Eu fiquei tipo assim com um trauma, sabe? E um dia quase que ia acontecer a mesma coisa. Eu estava na rua, fui fazer uma pesquisa na rua, aqui na cidade de Americana, que fica vizinho a Santa Bárbara, onde eu moro. Eu fui fazer uma pesquisa e eu localizei uma moça que estava sentada num ponto de ônibus. Eu cheguei lá, perguntei o nome dela, falei o que eu ia fazer, coisa e tal. Aí ela falou que tinha pedido as contas do emprego. E eu tive a ideia de perguntar o porquê ela tinha pedido as contas. Quando eu fui fazer a pergunta, aconteceu isso aqui, ó. Ô moça, não, ô fulana, por que você saiu do trabalho? Foi, enganchou.
Rapaz, se tivesse travado igual aconteceu com a minha encarregada, eu não ia sofrer outra vergonha? Agora eu quero que você veja outra situação que Jesus Cristo passou e fez, e o que ele, qual foi a sua ação, e o que isso pode nos ensinar. Veja só. Qual seria a sua ação vendo uma arma apontada para sua cabeça? Na época de Jesus, as prostitutas eram trazidas até a praça pública e mortas. As vestes de cima eram arrancadas e os seios ficavam à mostra ao sol. Clamores de compaixão inaudíveis eram apedrejadas vivas. As cenas eram horríveis. Quem teria coragem de defender uma mulher pego no ato do adultério, considerada pela sua audiência imunda e corrupta? Certo dia, estava ele, o mestre dos mestres, ensinando a multidão o que é mais valioso da vida. E de repente, seus opositores chegam em cena com uma mulher toda esfolada, pego no ato do adultério, e disseram: está escrito na lei, quem for pego em adultério será apedrejada. E tu, mestre, o que dizes? Seus opositores estavam completamente dominados pela raiva. A qualquer momento, as pedras seriam atiradas. As cenas de terror se iniciariam. Foi nesse clima irracional que Jesus foi cobrado para dar uma resposta. Todos estavam impacientes, agitados, esperando suas palavras, mas a resposta não veio. Ele usou a ferramenta do silêncio. Ele nos deu uma grande lição. Revelou que num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dar respostas. É procurar a sabedoria do silêncio. Você usa a ferramenta do silêncio quando é pressionado? Nos primeiros 30 segundos em que estamos estressados, cometemos nossos maiores erros. Nunca se esqueça disso. Seus maiores erros não foram cometidos enquanto você navegava nas calmas águas da emoção, mas enquanto atravessava os vales da ansiedade. São esses momentos que dizemos palavras que nunca deveríamos ter ditas. Jesus voltou-se para dentro de si, dominou a sua atenção, preservou-se do medo, abriu as janelas da sua memória e resgatou a liderança do eu. Executou todos esses mecanismos psíquicos sobre a aura do silêncio. Foi autor da sua história, num momento em que qualquer psiquiatria seria vítima. Pelo fato de ter resgatado a liderança do eu, teve uma atitude inesperada. Naquele clima aterrorizante, começou a escrever na areia. Era de se esperar tudo, menos esse comportamento. Seus opositores ficaram perplexos. Somente alguém que é líder de si mesmo é capaz de ter coordenação muscular e serenidade para escrever no momento em que estão querendo assinar sua sentença de morte. Somente alguém que sabe ter domínio próprio e fazer escolhas é capaz de encontrar um lugar de descanso no centro de uma guerra. Ele era livre para escrever ideias, em situações em que só era possível entrar em pânico, gritar, fugir. Seus gestos fascinantes e serenos deixaram abismada a psicologia. Ninguém sabe o que ele escrevia, mas deveria ser frases grandes conteúdo, talvez escrevendo algo que demonstrasse a intolerância humana, a facilidade que temos em julgar os outros e a incapacidade que temos de encontrar um tesouro por detrás da cortina dos erros. Talvez escrevesse que o perdão é um atributo dos fortes, a condenação dos fracos. Seus gestos desarmaram seus inimigos. O foco de tensão foi pouco a pouco dissipado. Eles começaram a sair da esfera instintiva do desejo de matar para a esfera da razão. Desse modo, como um artesão da inteligência, o mestre dos mestres preparou o terreno para a inteligência deles, para um golpe fatal, um golpe que os libertaria do cárcere intelectual.
Golpeou-os com uma lucidez impressionante. Disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, erros, falhas, injustiças, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele teve uma coragem inusitada ao dizer essa frase. Ele poderia ter sido apedrejada na sua frente, repetidamente, mas ele só fez isso após debelar o foco da atenção emocional deles. Eles ficaram pasmados. Eles o autorizou a atirar pedra nela, mas mudou a base do julgamento. Teriam que pensar antes de reagir. Teriam que avaliar a história deles para depois julgá-la. Jesus fez uma engenharia intelectual que eles não perceberam, pois envolveu processos inconscientes. Você teria essa capacidade de escrever frases no chão enquanto a sua vida estava em risco, ao ponto de, junto com aquela mulher que pego no ato do adultério, poderia ser apedrejado? Você teria essa capacidade, assim como o mestre dos mestres teve? Rapaz, não é fácil não, viu? É uma situação que você tem que realmente saber e ter controle para que você não faça uma loucura. E somente Jesus, para ter um controle 100% de toda a situação que ele viveu. Você teria essa mesma capacidade que ele teve? Ou não? Eu acredito que não. Muitos de nós falhariam. Muitos de nós tirariam 0 nesse teste. E nós não ia ser aprovado, e sim reprovado. Agora eu quero que você saiba que a vergonha, ela traz consequências, você sabia? Eu vou mostrar aqui para você, eu vou ler aqui para você as consequências da vergonha. Veja só o que isso pode trazer para a sua vida. A vergonha, segundo pesquisadores, tem alguns sintomas psicológicos. E em casos severos de vergonha, a pessoa pode desencadear quadros psicopatológicos tais como depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático. 3 consequências: depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático. Essa última consequência são aquelas pessoas, por exemplo, que vai numa guerra e ele vê tanta cena horrível que isso depois começa a ficar maquinando, repetindo na cabeça dele, e ele tem pesadelos daquelas cenas. Então veja que a vergonha, ela pode muitas vezes levar a pessoa à depressão, à ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Então, às vezes, você pode ter uma depressão, ou um amigo seu pode ter uma depressão por uma vergonha que ele passou. Ou você pode ter ansiedade, ou seu amigo pode ter ansiedade por uma vergonha que ele passou. Só que como ele não sabe que a vergonha tem consequências, ele vai levar essas consequências pro resto da vida, se ele não se tratar. E mesmo que ele se trate, mas ele não sabe a fonte. E a fonte muitas vezes é uma vergonha que ele passa. É uma vergonha que você passou. Então isso é muito importante. Você saber e você se proteger dessa situação difícil.